Boa noite a todos. Em nome do 10º plenário e do Conselho Federal de Psicologia, eu agradeço a presença de todos que estão aqui e que estão dispostos a discutir um tema tão difícil, um tema que está sempre colocado na mídia, na sociedade, mas que as soluções para a resolução desses problemas que nós vamos discutir aqui ainda estão muito incipientes. Eu parabenizo a Comissão de Direitos Humanos do CRP 04, na pessoa do conselheiro Roberto Salles, que é o presidente da comissão, e todos os psicólogos que participam da comissão, pela coragem e ousadia de produzir este seminário. Agradecemos também o Conselho Federal, que assumiu este evento como um evento nacional. Eu dou boas-vindas a todos e que a gente tenha um bom trabalho. Muito obrigada. Ouviremos agora a mensagem da conselheira do Conselho Federal de Psicologia, psicóloga Rosimeire Aparecida. Breve e sucinta que a Marta. Sei que a maioria do público já espera há muitas horas. Quero, em nome do Conselho Federal de Psicologia, justificar a ausência do presidente e dizer que o Conselho Federal de Psicologia tem a honra de, junto com o 04 e todos os seus parceiros, de promover este evento. Há algum tempo, a psicologia tem se colocado alguns desafios. Questionamos as prisões hoje, porque questionamos antes os hospícios. Essa evolução, né, de pensamento crítico dentro da psicologia tem nos colocado na vanguarda de temas que, como disse a Marta, certamente não é o mais cômodo dos temas a ser discutidos. A prisão organiza a sociedade, organiza o nosso modo de pensar a infração. Não precisa ser a única resposta. E acho que esse evento se coloca esse desafio, pensar respostas possíveis para aquilo que excede, que transgride, que infringe as normas. Quero deixar, então, um convite de trabalho, que tenhamos todos um bom seminário. Obrigado. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, fico muito honrado com o convite para participar, enfim, desse seminário, para discutir um tema que hoje eu acho que é central no Brasil, que é a questão das prisões, né? E, na realidade, eu vou dar um panorama mais amplo a respeito dessa questão de segurança pública, do ponto de vista das políticas públicas. Isso porque a prisão é apenas um dos aspectos relacionados à segurança pública, ao qual nós temos várias outras, enfim, questões que teriam que ser levadas em conta. Eu gostaria de falar um pouco dessas outras, né? Como bem disse, né, a representante do Conselho Federal aqui que me antecedeu, a questão de você reduzir apenas as prisões à questão da criminalidade e da violência, introduz um problema muito complicado em relação às políticas públicas na área de segurança, né? Alguns países adotam o modelo de, crescentemente, levar as pessoas para as prisões, sem que isso necessariamente tenha resultado, ou melhor, há um resultado sim, mas o custo é muito alto, né? Um pouco sobre isso que eu gostaria de falar, sobre formas alternativas de você lidar com o problema de segurança pública. E, para isso, então, eu vou falar um pouco sobre 4 aspectos que eu acho que me parecem relevantes na discussão de segurança pública. Em primeiro lugar, relacionada à informação e segurança e sobre diagnósticos, estudos, enfim, para você compreender o que está acontecendo em relação à segurança pública. Eu sempre costumo dizer que, se há uma grande causa relacionada à violência, nos nossos dias de hoje, provavelmente ela é a ignorância que nós temos em relação a esse tema no Brasil,
né? Embora algumas pessoas digam que há muitos diagnósticos, há muitos estudos, isso não é verdade. Nós não sabemos, não compreendemos ainda os mecanismos pelos quais as pessoas acabam se envolvendo com a delinquência, nós não sabemos como são esses processos através dos quais há esse envolvimento das pessoas. Enfim, há uma série de aspectos que nós não conhecemos e daí, né, talvez esse reducionismo, algumas poucas estratégias em relação à segurança pública. Depois vou falar também sobre impactos, sobre a questão da violência que é central hoje, que está relacionada, que é a violência nos espaços urbanos, e algumas ideias do que você pode fazer em relação a esse contexto. Né? Bom, em relação à questão da informação, né, existe uma série de mitos, crenças, que eu acho que ainda predominam entre muitos dos nossos policymakers, governantes, gerentes, executivos que lidam com a área. Né? Eu elenquei aqui apenas alguns que eu já escutei, já vi escrito na imprensa por pessoas importantes, ministros, secretários de Estado. Um deles por exemplo, que os nossos problemas, na verdade, nós temos problemas de criminalidade e violência, são tão urgentes que não dá para ficar perdendo tempo estudando e tentando compreender o fenômeno. Né? É verdade, os problemas são muito urgentes e provavelmente eles vão ficar piores e mais complicados ainda justamente pela nossa falta de compreensão sobre o que acontece em relação à violência. Nós sabemos que hoje um dos aspectos centrais é a questão da juventude. Né? Como é que isso se dá, nós não sabemos como é que se dá esse mecanismo de envolvimento da juventude com as gangues, com essa forma, né, identitária de socialização que eles têm, principalmente nas periferias urbanas. Né? Nós conhecemos muito pouco, por exemplo, em relação às formas violentas de resolução de conflitos que cada vez mais fazem parte da socialização dos jovens, enfim, uma série de coisas. Então, na realidade, provavelmente os problemas vão ficar pior se a gente ainda ficar adiando cada vez mais a compreensão de um fenômeno que em si mesmo é muito complexo. Né? Uma outra ideia é que, para enfrentar os nossos graves problemas de criminalidade, antes de tudo, você tem que equipar a polícia, construir prisões, que, na verdade, a polícia está andando em carros velhos, enfrentando bandidos com armas mais poderosas e ganhando um salário miserável. Isso é verdade. Em muitos estados nós temos problemas sérios em relação à infraestrutura enfim, institucional para as polícias atuarem, mas me parece que isso acaba, na realidade, ocultando um outro problema que me parece mais grave ainda, que é o fato de nós não estarmos gerenciando bem as questões das políticas públicas na área de segurança. Isso significa você compreender, diagnosticar, ter objetivos, metas muito claras e precisas. Né? Eu sempre gosto de usar, né, inclusive o vídeo institucional fez exemplo, a menção ao SUS, né, que é um modelo bem-sucedido implantado na saúde e é resultado justamente de um processo de mais de 30 anos de militância de grupos ligados à área de saúde que hoje eu considero vitorioso, não que não tenha muito que melhorar e certamente há muito que modificar, mas é vitorioso. Agora, isso não se faz do dia para a noite. Você tem informações muito precisas, né? O mesmo acontece na área educacional. Na área de segurança, não. Na área de segurança, o que ocorre é que, frequentemente, além dos carros velhos e das armas obsoletas, eles também estão voando em voos cegos, sem instrumentos, sem saber para onde que vão e por que estão indo para o lugar que eles estão se dirigindo. Então, esse é um problema mais grave. E, finalmente, um tipo de coisa que eu ouço muito frequentemente, a ideia é, poxa, mas para que se precisa de estatística? Se você quiser conhecer violência, é só pegar os jornais, ler o que está escrito na imprensa diariamente. É talvez a mais preconceituosa, eu acho, das críticas que se faz, né, a uma forma mais racional de políticas públicas, porque os jornais cobrem, têm uma cobertura muito enviesada a respeito do problema da segurança no Brasil. Os jornais cobrem, principalmente quando é uma violência que ultrapassa, né, barreiras de classe, quando atinge a classe média, mas aquela violência cotidiana dos jovens das periferias urbanas, ela permanece oculta e, quando muito, merece ali umas 2 ou 3 frasezinhas no cantinho da página policial dos jornais. Né? O mesmo não ocorre quando uma vítima é alguém da classe média ou alguém que não se esperaria, entre aspas, que fosse vítima da violência. Né? Bom, em termos de diagnóstico, o que ocorre no Brasil hoje? O Brasil hoje se situa, né, é um dos países mais violentos do mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, nos anos 80 nós tínhamos uma taxa, em 1980, de cerca de 10, 11 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes.
Em 2000, nós quase que triplicamos isso. Temos uma taxa de 27 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Algumas das nossas capitais estão entre as capitais mais violentas no mundo, ao lado de Bogotá, de Medellín e outras, né? Um outro aspecto interessante é que muito dessa violência, dos homicídios que ocorrem, por exemplo, cerca de 45 mil por ano no Brasil, eles estão extremamente concentrados, principalmente nas áreas, nas maiores cidades, né? Isso aqui mostra que 27 cidades, de um total de 5.500, respondem por mais da metade dos homicídios que acontecem no país, né? Ou seja, é um fenômeno muito concentrado. Apenas Rio, a região metropolitana de Rio e São Paulo são responsáveis por quase 40% dos homicídios que acontecem no país, embora eles não concentrem sequer um quarto da população, né? Isso não é proporcional à população. Ou seja, esse é o dado que eu estou mostrando, como apenas 2 regiões metropolitanas. Se fosse para priorizar hoje a questão dos homicídios, certamente você teria que lançar um olhar muito detido sobre o que está acontecendo no Rio e São Paulo. E, infelizmente, o que está acontecendo em Belo Horizonte de 1, 2 anos para cá, que tem assistido a um crescimento vertiginoso das taxas de homicídio. Para vocês terem uma ideia, hoje Belo Horizonte está nos mesmos patamares do Rio e São Paulo, em termos de números relativos a taxas de homicídio, né? Isso, em parte, porque Rio e São Paulo baixaram um pouco e nós subimos muito, né? Um outro aspecto também relacionado à questão dos homicídios é que ele está diretamente vinculado aos jovens. Hoje é inseparável o problema da violência do problema da juventude, né? Para falar de violência, você tem que entender um pouco, principalmente os jovens do sexo masculino, que estão nessa faixa entre 17 e 23 anos, né, que são as maiores agentes, mas também são as maiores vítimas, né? Isso está, inclusive, do ponto de vista demográfico, quase que alterando a estrutura demográfica em algumas cidades, né? Bom, em termos internacionais, nós temos aqui os países, isso varia de ano para ano, mas o Brasil sempre está entre os 5 países mais violentos do mundo, ao lado da Colômbia, África do Sul, Jamaica, Venezuela, Brasil, né? Isso se altera conforme o ano, ora passa para cima e para baixo. Ou seja, é preocupante o fato de que nós vivemos na região mais violenta do planeta, que é a América Latina, né? Vejam que desses países, boa parte deles faz parte. Venezuela, Brasil e Colômbia. E somos o país mais violento, em termos absolutos, o mais violento da região mais violenta do mundo, né? Um outro aspecto também inseparável da questão da violência no Brasil é a presença de armas, né? É alto a incidência do uso de armas de fogo. Cerca de 60% dos homicídios no Brasil são cometidos com armas de fogo, né? Enfim, total de homicídios de 41.831, 98, 25 mil foram cometidos com armas de fogo, 61,62%. Se você vê isso por grupos de idade, esse percentual aumenta mais ainda, e se você olhar isso em alguns locais do país, a presença da arma de fogo é muito alta. O que introduz um elemento a mais de complicação. Isso não quer dizer, naturalmente, que as armas sejam, por si só, responsáveis pela violência. Eles são uma ferramenta, um instrumento importante para a violência, mas você tem países no mundo que são muito armados e, no entanto, não têm as altas taxas de homicídio do Brasil. Israel, por exemplo, é um país muito mais armado que o Brasil e nem por isso tem as maiores taxas de homicídio. A Suécia é um país a Suíça, perdão, é muito mais armada que o Brasil, não tem taxas de homicídio. O próprio Canadá, né, tem uma população muito armada sem que isso se traduza em taxas de homicídio. Em relação a esses homicídios por arma de fogo, né, o que nós podemos observar é que alguns estados ostentam taxas astronômicas, principalmente Roraima, Tocantins e Rio Grande do Sul. Ou seja, são estados ainda com uma vocação tradicionalista, né, muito acentuada, e onde a presença da arma de fogo pode ser um elemento importante para o uso, para o cometimento de homicídios, por valores, muitas vezes, que são absolutamente tradicionais, honra, esse tipo de coisa, né, nem sempre está ligado ao tráfico. Aqui nós podemos observar quais os estados mais violentos do Brasil, né? O Pernambuco é o estado com as maiores taxas no ano de 2000,
Nós temos também o Espírito Santo, né, que aparece com destaque, Minas Gerais em crescimento, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, que tipo de impactos essa questão da violência tem no dia a dia das pessoas? Nós sabemos que a violência ela acarreta uma série de consequências, e o fato de estarmos aqui reunidos, preocupados com a questão prisional, a questão da criminalidade, a questão da violência, é, de certa forma, a tradução de uma preocupação crescente que tem se originado na sociedade brasileira com relação ao que fazer em relação à violência. Essa preocupação não se traduz da mesma maneira em ações e políticas públicas, porque, de certa maneira, também é uma perplexidade em relação aos nossos governantes sobre o que fazer com isso. Muita gente prefere empurrar esse problema para o lado, deixar para debaixo do tapete, nos 3 níveis de governo, estadual, federal, a gente observa a mesma coisa. Em parte, isso é a tradução, eu acho que de uma certa perplexidade que existe em relação ao que fazer em relação ao problema da violência. É um problema muito complexo, é um problema que, do ponto de vista político, é extremamente difícil. Eu sempre costumo dizer que a violência é como o ar que a gente respira. As pessoas só percebem esse problema quando ela falta, ou seja, somente quando a segurança falta é que as pessoas se dão conta do quanto importante, ou seja, aí elas tendem a debitar isso na conta de alguém. Mas, normalmente, se a segurança está sobrando, ninguém se dá conta disso. Ninguém se dá conta de que você está andando tranquilamente nas ruas, sentado tranquilamente num bar, podendo ir e vir a qualquer hora do dia por qualquer local da cidade. Ninguém acredita isso politicamente a alguém, ao passo que, quando falta, sim, é uma coisa que é cobrado muitos governantes. Daí, talvez, uma das razões, um dos impactos dessa ausência da segurança no plano das políticas públicas tem a ver com o fato de que é um problema que, na verdade, só gera ônus e não bônus para os políticos. É uma questão muito complicada. Melhor não lidar com ela. Mas existem outros fatores que também têm levado cada vez mais a sociedade e o próprio Estado, os Estados, o nível federal, municipal, estadual, a lidar com o problema. Um deles é o tremendo impacto em termos econômicos da violência. Hoje, São Paulo gasta em torno de um PIB de 310 bilhões, eles gastam 3% com problemas relacionados à questão da violência. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que tem um PIB de 51 bilhões, gasta alguma coisa da ordem de 5%, e Belo Horizonte gasta entre 4% e 4,5% do seu PIB com gastos relacionados à violência. Esses gastos relacionados à violência, eles têm a ver desde gastos diretos que as pessoas têm com o sistema prisional, é muito caro, gastos com as polícias, que também são organizações muito caras, gastos com hospitais para o atendimento das vítimas de violência. Quem ficar um fim de semana aqui no Pronto-Socorro João 23 vai poder ver a imensa quantidade de energia e de recursos que é despendido para atender as vítimas de violência. São cerca de 70, 60 baleados por arma de fogo atendidos a cada fim de semana. Isso tudo tem um custo, custa muito caro para a sociedade, todas essas coisas. Por outro lado, também, um dos impactos mais importantes é a questão das armas de fogo. Nós temos uma pesquisa realizada em Belo Horizonte que confirmam outras que foram feitas em outros locais do país, que mostram que cerca de 10% da população brasileira tem arma em casa. Isso é um número muito alto. Aqui em Belo Horizonte, nós estimamos alguma coisa em torno de 7,5%, o que significa 170 mil armas de fogo na cidade de Belo Horizonte. Uma quantidade enorme. E, mais do que isso, algumas pessoas também percebem o uso, ou vizinhos, ou pessoas andando na vizinhança usando armas de fogo. Isso leva, inclusive, a uma modificação de hábitos, de costumes. Talvez um dos impactos mais terríveis da violência seja a mudança de hábitos. As pessoas têm medo de interagir com os vizinhos, têm medo de sair de casa, mudam seus hábitos, elas vão adotando um estilo de vida cada vez mais casulo, mais ficando dentro de casa, enfim, preferem do que sair para a rua. Sair para a rua em determinados horários, dias, é sempre uma coisa... leva as pessoas a se sentirem seguras. E mesmo as pessoas que estão em casa também se sentem muito inseguras. Cerca de metade da população considera inseguro também ficar em casa. Isso tem um impacto tremendo do ponto de vista das relações entre as pessoas, das interações. Alguns documentos do Banco Mundial mostram como isso, por exemplo, deteriora
o que nós chamamos de capital social, né? Ou seja, capital social é essa capacidade que as pessoas têm de irem montando relações, formando associações, interagindo umas com as outras para resolver problemas. Ora, a violência, ela acaba com isso, ela vai erodindo essa capacidade que as pessoas têm de se organizarem e associarem. Não? Por outro lado, também elas adotam medidas de precaução, tanto quando saem de casa, como no caminho. Né? Hoje, se você olhar, né, falando em presídios, é interessante a gente observar como é que o presídio virou um modelo de qualidade de vida urbana. Né? Se você anda em bairros como Belvedere, por exemplo, as pessoas estão morando dentro de presídios, com arame farpado, com câmera, né, com muros de 3, 4, 5 metros de altura, e chamam isso de qualidade de vida. Né? Ou então vivem em condomínios fechados com guardas armados, ferozes, etc., e chamam isso de liberdade, de bem-estar, de conforto, enfim. Mais ou menos a tradução do que aonde nós chegamos. Né? Por outro lado, também, se você anda nas ruas, todo mundo andando com aquele carro com vidro preto, né, parece do Batman, para tentar se proteger, carro blindado, etc. Isso é uma mudança de comportamento enorme. Né? Quem viveu em Belo Horizonte, por exemplo, há 15 anos atrás, sabe muito bem, né, dessa mudança que ocorreu de 15 anos para cá. Era uma cidade onde você podia andar tranquilamente de noite, hoje isso não ocorre mais. Né? Em relação às escolas também, nós fizemos uma pesquisa na escola que mostra que 27% dos alunos disseram ter visto, pelo menos uma vez, pessoas armadas dentro da escola. 27% dos alunos, não há muita diferença entre escolas públicas, privadas, estaduais ou municipais. 67,5% já ouviu falar de pessoas quebrando janelas, fazendo arruaças, bem como tendo comportamentos de desordem dentro da escola. 89% já ouviu falar de desentendimentos, brigas, ofensas, xingamentos dentro da escola. 52% já ouviu falar de pessoas consumindo drogas na escola. Né? Vendendo drogas na escola, é muito fácil conseguir drogas dentro das escolas. Né? Existem alguns estudos interessantes mostrando quanto tempo você leva para conseguir drogas em diferentes capitais e cidades do mundo. Né? Mais de 1 hora, meia hora. Rapidamente você consegue algum lugar para comprar droga, e principalmente dentro das escolas. 47% já viram ou ouviram falar de outros alunos sendo assaltados, outros alunos sendo furtados, e muitos acreditam que a região onde a escola está é uma região violenta. Né? Isso tem um impacto enorme, por exemplo, hoje em dia, quem conhece um pouco, quem trabalha nessa área de educação, sabe que professores que trabalham nas regiões mais violentas vivem num estresse permanente, né, com insistentes pedidos de sair dos locais para não trabalhar mais ali, o que gera um fenômeno muito curioso, que é uma inversão, né, da ideia de senso comum que nós temos de que lugares pobres geram a violência. Na realidade, a violência está gerando lugares cada vez mais pobres na cidade. Ou seja, ninguém mais quer trabalhar nesses locais, os postos de saúde se retiram, as professoras não querem. Em parte, isso reflete um pouco essa ausência, justamente, de projetos e políticas públicas na área, para lidar, por exemplo, com o problema da violência nas escolas. Os nossos professores não são preparados para isso. Né? Todos esses dados a respeito dos alunos mostram uma série de aspectos que poderiam ser muito bem, né, elaborados e trabalhados em termos de formação. No entanto, ainda é uma atitude muito comum dos diretores e professores tentar esconder, varrer o problema para debaixo do tapete, porque não sabem como lidar com ele. É interessante, nós temos alguns alunos fazendo alguns grupos focais em escola, e eles contavam que, em muitas dessas escolas, os professores punem alunos que estão se beijando, mas não têm coragem de punir quem está consumindo droga nas escolas. Por quê? O aluno que está se beijando é um aluno, enfim, que você pode levar uma punição. Aquele outro, você tem medo dele, então você prefere fingir que não viu, não faz nada. Né? Isso é uma coisa cada vez mais comum. Em relação, o que nos conduz a uma outra dimensão do problema da criminalidade, que tem a ver com a questão ligada ao que a gente chama de desordem e civilidade. Né? Se nós fizemos uma pesquisa comparando os bairros violentos com bairros não violentos, com favelas não violentas e favelas violentas. Né? Isso é importante, porque nem toda favela é violenta. Algumas são bastante violentas e talvez a grande maioria delas não tenham maiores problemas do que tem alguns bairros em volta.
E uma das coisas muito interessantes que a gente observa é que nas favelas violentas, como também ocorre nas escolas violentas, a presença dessa desordem, dessa incivilidade é maior, né? Ou seja, o consumo público de drogas, a sujeira, a grafitagem, pessoas circulando livremente, exibindo armas, etc., é maior nas áreas mais violentas. Ou seja, né, isso, inclusive, é a base conceitual teórica para algumas políticas que foram adotadas, por exemplo, em relação a Nova York, onde as pessoas falam muito da ideia de tolerância zero, tolerância zero. Na verdade, o que eles fizeram foi começar a prestar atenção nesses sinais de desordem existentes, ou seja, porque, na realidade, um lugar para se tornar deteriorado, né, vamos pegar o centro de Belo Horizonte, que é um local, hoje, né, dos locais mais perigosos que você tem na cidade, é um local que foi um processo ao longo do tempo, né? Foi inicialmente uma série de pequenos sinais de desordem, de deterioração, de sujeira, de grafitagem, de escuridão, de descuido, e até você chegar à situação que nós temos hoje. E daí muitas cidades adotam com política justamente intervir nessas coisas antes que o problema se torne grave a tal ponto em que não há muita solução. Bom, em relação às prisões propriamente dita, eu trouxe aqui apenas alguns dados, né, mostrando que a grande maioria das pessoas no Brasil ainda está presa por crimes contra o patrimônio, né, roubo, furto, né, quase 24% das pessoas estão presas pelo artigo 157. Apenas para chamar a atenção, em Belo Horizonte, nós não conhecemos muito bem quem é que está preso, isso é outro grande problema, né? Então, nós não sabemos se as pessoas cumpriram penas, né? Para quem já visitou o presídio, sabe muito bem disso, todo mundo reclama, olha, já cumpri, estão me deixando aqui, etc. Então, provavelmente, uma parte deles tem razão. É verdadeiro, o problema é que nós não temos essa informação, nós não sabemos quem são as pessoas, é provável que muita gente esteja preso, poderia estar solta, cumprindo um outro tipo de pena, né, e reservar esse recurso, que é extremamente caro, para os delinquentes mais perigosos. Mas, para isso, nós precisamos conhecer quem são eles. Não? Bom, um outro aspecto também inseparável da questão da violência é o local onde ela ocorre, né? O espaço urbano. Eu sempre costumo dizer que hoje a violência é um problema principalmente dos ambientes urbanos das grandes cidades e de alguns locais dessas grandes cidades, né? E, nesse sentido, informações são cruciais, né? Não nos serve muito esse sentimento de insegurança que as pessoas têm, acreditando que qualquer lugar da cidade é perigoso, que qualquer pessoa atravessando a rua pode ser um assaltante. Eu acho que isso não nos leva muito longe. No entanto, esse é um sentimento que é amplamente compartilhado até mesmo por policiais, né? Policiais acreditam que nós vivemos num mundo perigoso, que todas as pessoas são perigosas, e os estudos mostram que nem todos são igualmente, né, agressivos ou têm o mesmo grau de periculosidade. Informações aí para isso são importantes. Por exemplo, né, isso aqui são os locais onde ocorreram homicídios na cidade de Belo Horizonte, né? Através de algumas técnicas de análise, a gente pode descobrir focos mais específicos, ou seja, embora a violência aconteça em vários locais, existem focos onde elas eclodem mais frequentemente, né? É como doença, né? Doença pode estar espalhada ao longo da cidade, mas alguns locais são mais perigosos, né? E, para isso, por exemplo, você pode ter informações a respeito de determinadas regiões. Bom, isso aqui é uma distribuição dos homicídios a partir dos anos 80, como eles chegam até o final de 96, e a gente pode ver nitidamente como é que é o movimento em termos da região sudeste, né? Esse é um tipo de informação, então, que vai te dizer. A gente pode ver ali a região de São Paulo se tornando mais grave, o Rio de Janeiro, aquela parte vermelha, e o final do período também começa a aparecer em Vitória, e algumas regiões de Minas, principalmente as que estão mais perto, né, deixa eu repetir, né? Ou seja, a gente pode ver, através dessa movimentação, um certo padrão,
né? E aí cabe, então, tentar explicar por que esses locais são tão violentos. Certamente a proximidade são zonas portuárias, outra é a proximidade das cidades satélites de Brasília, etc. A mesma coisa pode ser feita em relação à identificação de padrões dentro da cidade. Isso aqui são assaltos que ocorrem em Belo Horizonte, às 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 6h da manhã, 7h da manhã. Às 9h, tranquilo, né? Meio-dia, 1h da tarde. O que é notável nesse tipo de forma de você expressar informação? Em primeiro lugar, o fato de que essa mancha não está se movendo, ela não está pulando a cada hora para um local da cidade, ela está sempre fixa no mesmo local, né? Ela está sempre nos mesmos locais. Certamente seria um pesadelo para qualquer pessoa que trabalhe planejando ações nessa área se essa mancha estivesse 1h lá na Pampulha, depois descesse para Savassi, ou fosse lá para a região noroeste, assim por diante. Não, na realidade ela está sempre concentrada na mesma região, que é justamente a região central, ou seja, crimes contra o patrimônio e assaltos acontecem na região central. Se a gente observar, né, der um zoom nessa região, nós podemos ver quais são as regiões: 2h da manhã, 3h da manhã, às 4h, né, às 5h, às 6h da manhã em volta da rodoviária, às 7h, tranquilo, né, 8h, 9h, dá até para você dar uma corridinha no centro sem muito risco. Né? 15h, 16h. Né? Quem trabalha aqui certamente conhece isso aqui muito bem, né, empiricamente, ou seja, você se aventurar por algumas dessas áreas a partir das 8h, 9h da noite, 4h da manhã. É interessante você tentar entender como cada uma dessas manchas vai parando em determinados locais da cidade, né, com uma explicação. Por exemplo, em determinados horários ela está concentrada na zona boêmia da cidade, né, onde tem uma circulação muito grande de pessoas. Às 6h da manhã, se vocês repararem, a mancha está em volta da praça rodoviária, porque é o horário que começa a chegar os ônibus de interior, existe muita disponibilidade de alvos, etc. Né? Ou seja, há uma explicação para esse padrão de por que é que essas manchas se distribuem ao longo da cidade. Né? E mais do que isso, quem é que está por trás disso? Né? Uma das coisas que nós aprendemos em criminologia é que poucos lugares geram muitos problemas. Né? Isso é mais ou menos uma lei que nós temos, né? Que é a mesma coisa que ocorre, é um fenômeno que ocorre em vários outros fenômenos sociais. Por exemplo, as pessoas usam poucas palavras de um vocabulário extremamente extenso para se expressar. Alguma coisa da ordem de 20% é usado para expressão. Poucos sites da internet são visitados muito frequentemente. A mesma coisa ocorre em relação ao crime. Você tem poucos lugares gerando um grande número de crimes. Isso aqui, por exemplo, são os locais, né, a distribuição de frequência, onde acontecem crimes por setor censitário em Belo Horizonte. E o que esse dado está te mostrando? Está te mostrando que você tem 8 setores onde ocorrem 10% dos crimes em Belo Horizonte. Ou seja, nós temos 2.500 setores em Belo Horizonte, a cidade é dividida em 2.500 pedacinhos, dos quais 8 concentram 10% do que ocorre na cidade. Né? A mesma coisa em relação, são justamente esses locais que a gente pode ver, né? Não por acaso, também alguns concentrados aqui no centro da cidade. A mesma coisa ocorre com relação aos delinquentes. Quando você vai fazer um estudo sobre quem é que está cometendo esses crimes, ou quem está praticando, também é um número muito pequeno de pessoas, gera um grande número de ocorrências. Né? E você tem, né, alguns estudos que mostram que, acompanhando jovens, estudos longitudinais, onde se acompanhava os jovens ao longo de toda uma vida, mostrando que cerca de 5% deles geravam 60% dos crimes de uma determinada cidade. Né?
Ora, isso é muito óbvio e as implicações disso para políticas públicas são muito claras, ou seja, vamos atrás, principalmente desse núcleo duro que você tem de delinquentes. Essas pessoas, talvez, é que tenham que ir para as prisões, serem capacitadas. Isso é muito fácil de falar quando você sabe quem são elas, quando você tem estudos desse tipo, você sabe aonde são os locais. Se você não souber, você acha que todos são igualmente predispostos, todos são igualmente perigosos, etc. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, nós temos aqui algumas favelas que concentravam, isso já mudou bastante, isso é um dado mais antigo, que concentravam quase que 15% dos homicídios que acontecem. 6 locais na cidade concentravam um grande número de homicídios. E quando a gente examina um desses locais, isso aqui, por exemplo, era a favela de Santa Lúcia, né, o próprio desenho, o tecido urbano, explica um pouco por que a violência ocorre nesse local. Vamos pensar que isso é uma foto em 3 dimensões, esses pontos amarelos são locais onde ocorreram homicídios num espaço de 4 ou 5 anos. E, se vocês perceberem, na realidade, isso aqui é um emaranhado de becos, labirintos, que torna virtualmente impossível qualquer exercício de controle social através da polícia ou de serviços públicos, da provisão de lixo, etc. E tal, porque isso é quase que o equivalente, para as pessoas que vivem nesses locais e praticam crimes, a uma selva. Um sujeito ele comete um crime nas ruas principais, pontos de venda de droga, rapidamente ele se esconde ali, e quando a polícia entra, ela só entra em operação de guerra, que é visto com extrema antipatia pela população local. Por quê? Porque ela não sabe distinguir quem são aqueles 5% que, na verdade, estão gerando um grande número de crimes nesses locais. Ela trata todos igualmente, trabalhadores ou delinquentes, da mesma maneira. Um outro aspecto também interessante desse tipo de análise é que, quando nós analisamos homicídios, eles acontecem principalmente entre pessoas que se conhecem, moram próximos. A distância entre o local do homicídio, a residência do ofensor e a residência da vítima, tudo isso ocorre num espaço de menos de 400 metros. Ou seja, são pessoas que provavelmente se conheciam, cresceram juntos, em algum momento entraram em conflito e uma matou a outra, mas por pura casualidade, poderia ter sido o inverso, etc. Ou seja, nós precisamos compreender como é que essa dinâmica de relacionamento que se dá entre essas pessoas. Outro aspecto também é que são locais extremamente pobres, conforme eu falei, já são pobres e vão ficando cada vez mais pobres devido à ação da violência. O nível de acabamento das residências é pior, o número de anos de estudo das pessoas nesses locais é mais baixo, a idade média é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, 50% das populações nesses locais são pessoas com menos de 20 anos de idade, são pessoas extremamente jovens, provavelmente muitos deles são filhos de mães, enfim, com gravidez precoce, que tiveram filhos extremamente jovens, consequentemente não conseguiram também criar adequadamente. Isso vai gerando, vamos dizer, não que todos eles vão se tornar delinquentes, mas vai gerando, vamos dizer, as condições a partir do qual a gente começa a compreender por que há um grande número nesses locais. A taxa de analfabetismo é maior, o índice de oferta de proteção social também é menor. E um aspecto interessante, que alguns estudos mostram que o que ocorre nesses locais não tem nada a ver com crime organizado. Pelo contrário, é um crime extremamente desorganizado. São pequenos grupos, 8, 10, 15 pessoas, em guerra, em conflito permanente, matando-se uns aos outros. A parte organizada do crime, na verdade, está fora das favelas. Lá dentro, aqui, da expressão justamente da desorganização social, de uma forma geral, que ocorre nesses locais. E você tem, então, um pequeno número de pessoas, cerca de 2 a 3% dos jovens nesses locais estão envolvidos diretamente com o crime. Ao contrário de uma certa percepção do senso comum, que acredita que todo jovem que mora nesses locais está envolvido com o crime. Eventualmente, todos eles tiveram algum envolvimento na forma de usuário, ou de conhecer, ou de ser parceiro, mas envolvimento direto são poucas pessoas. Bom, diante desse quadro, algumas sugestões do que fazer. E uma das coisas curiosas é por que nós investimos tanto em coisas que não funcionam. Isso é uma pergunta intrigante. Nós gostamos de gastar muito com coisas que não dão certo. Gastamos muito com prisões, gastamos muito com polícia, e gastamos quase nada. Vamos pegar aqui alguns dados. Isso aqui é uma comparação sobre 5 distintos programas de intervenção na infância e adolescência e o impacto que isso tem na redução da criminalidade no estado da Califórnia. É um estudo feito pela Rand Corporation. Uma das experiências é a lei dos 3 strikes.
Para quem não conhece, a lei dos 3 strikes é uma legislação extremamente severa que foi adotada pelo governo da Califórnia. Consiste basicamente no seguinte: três crimes e você está fora. Esse que é o princípio da lei. Ou seja, após o 3º crime, não interessa a gravidade do 3º delito, a pessoa é imediatamente condenada a 25 anos de prisão, sem direito nenhum, a apelação nenhuma e sem nenhuma possibilidade de redução à pena. Ou seja, é uma legislação que gerou muita controvérsia, porque muitas vezes o 3º crime era roubar uma pizza, roubar uma bicicleta, e, no entanto, como ele já tinha 2 antecedentes, ele imediatamente ficava 25 anos preso. Né? Uma legislação extremamente dura, talvez das mais duras adotadas. Ora, mas isso funcionou, teve um impacto grande, foi capaz de reduzir em 21% os crimes violentos no estado da Califórnia. Mas é uma estratégia extremamente cara. Né? O estado da Califórnia gasta alguma coisa entre 5 e 6 bilhões de dólares por ano apenas para manter as prisões. Né? Hoje o estado da Califórnia gasta mais com prisões do que gasta com educação. Né? É um contrassenso, mas, enfim, se você perguntar até onde isso vai parar, eles não têm problema nenhum, porque eles têm dinheiro. Eles vão construir prisões, vão prender cada vez mais gente. Né? Os Estados Unidos, de uma forma geral, tem hoje a maior população prisional do mundo. São cerca de 2 milhões de pessoas presas, né? E as estimativas é que até o ano de 2010, cerca de 10% da população vai ter passado pelo sistema prisional. Né? Mas eles são um país muito rico, eles podem bancar esse tipo, né, de estratégia. E estão fazendo e com resultados, 21% de redução dos crimes violentos, a um custo extremamente alto. Ou seja, para você reduzir o número de crimes que você consegue reduzir para cada $1 milhão investido é de 61 crimes para cada $1 milhão investido. Você te diz muito, o custo-benefício é muito alto. Uma outra estratégia são visitas a lares, que é você ter assistentes sociais que vão visitar familiares em população de risco. Uma outra estratégia é ter treinamento de pais. Né? Muitos jovens acabam se envolvendo com a delinquência porque os pais não aprenderam a ser pais, não aprenderam a educar os filhos, não aprenderam a dar regras, normas, etc. E, consequentemente, eles acabam... Né? Então, você tem um programa, por exemplo, que é para ensinar os pais a educarem seus filhos. Um outro tipo de programa muito interessante é parecido com esse que nós temos aqui no Brasil, mas, enfim, absolutamente diferente em termos de valores, que é incentivos à graduação. É parecido com Bolsa Escola. Você dá um dinheiro, só que lá é $400 que é dado para a família para manter o menino estudando. Né? Meninos em situação de risco são pagos para ficar. Né? Aqui nós temos uma bolsa esmola, lá não, lá é de fato, né, uma bolsa escola, você paga, é lucrativo para a pessoa ficar. Olha só que coisa interessante. Né? Esse é um programa que consegue reduzir o número de crimes em 15,5%. Agora, o custo dele, enquanto aqui a legislação dura custava 5 bilhões e 500 milhões de dólares, esse programa custa 500 milhões de dólares, ele é 10 vezes mais barato e tem quase que o mesmo efeito. Ou seja, para cada $1 milhão que você investe num programa desse, né, que é um programa de prevenção, de tentar atuar antes que os jovens se tornem criminosos, você consegue prevenir 258 crimes violentos. Ao passo que você, usando a legislação dura, você consegue o mesmo efeito, mas você gasta $1 milhão para conseguir 61 crimes violentos. É óbvio o custo-benefício desse tipo de programa. Por que nós investimos tanto, né, na repressão, nós investimos tanto na questão das prisões? Né? Certamente não é uma questão de racionalidade, em termos de políticas públicas. Isso tem a ver com o fato, dentre outras coisas, que, do outro lado, o lado da repressão hoje é uma indústria extremamente lucrativa no Brasil. Né? Eu fiz menção quanta gente está ganhando dinheiro com medo, por exemplo. Né? Blindagem de carros, muro alto, cerca elétrica. Isso é uma indústria crescente, talvez o setor da economia mais próspero que a gente tem hoje. Ele se alimenta do quê? Do medo das pessoas. Né? Que bom negócio hoje é você vender carros para as polícias. Né? É um dos melhores negócios. Que bom negócio hoje é você fabricar armas. Né? Ou seja, é uma indústria que você tem extremamente lucrativa, e daí você começa a entender por que não se investe tanto em uma coisa e na outra. A outra questão também que eu queria trazer, né, como sugestão, é como lidar com o problema das drogas. Né? Também no outro estudo da RAND, comparando diferentes estratégias em relação ao problema das drogas. Quanto custa? Né? Na verdade, pergunto, o que eles procuraram fazer é saber quanto custa para diminuir o consumo de cocaína nos Estados Unidos em 1%.
né? Qual é o custo disso? E aí os Estados Unidos adotam diferentes estratégias. Uma delas é aquilo que a gente chama de controle em países produtores, ou seja, é você não deixar a droga ser produzida nos países Colômbia, Bolívia, etc. E você investe muito no exército, na polícia local, tentando destruir, fumigando plantações, doando aviões, etc. Para você diminuir o consumo em 1%, você gasta alguma coisa da ordem de 780 milhões de dólares. Né? Uma outra forma é você interditar as drogas nas fronteiras antes que elas cheguem, né? E você vai ter o mesmo efeito gastando a metade, 360 milhões de dólares. Ou seja, ao invés de você ir lá se meter na casa dos outros, você procura não deixar entrar na sua casa. E aí é um pouco melhor. A outra é você equipando, aparelhando as polícias, né, para elas fazerem uma repressão melhor, prender as pessoas, ainda assim é melhor, 246 milhões de dólares. Agora, olha que coisa muito curiosa. Você obtém o mesmo efeito, né, dessas estratégias todas fazendo tratamento de viciados, a um custo de 34 milhões de dólares, ou seja, é 20 vezes mais barato você tratar viciados nos países de consumo de droga do que você investir na repressão pesada nos outros países produtores. Né? E as estimativas que eles fazem são muito conservadoras. Na verdade, eles supõem que um dependente químico ele vai se tornar de novo, ele vai reincidir. Né? Eles não acreditam que você vá recuperar. O nível de recuperação é muito baixo, da ordem de 15%, etc. E tal, mas, mesmo assim, supõe que todos vão voltar a consumir drogas. Mas, enquanto eles estão em tratamento, eles não estão consumindo drogas. E isso tem um impacto enorme do ponto de vista da redução da demanda. E é mais barato você ter psicólogos, médicos, assistentes sociais cuidando daqueles jovens dentro de uma clínica do que você ter o aparato repressivo funcionando lá fora. Né? E aí a minha pergunta, nesses locais violentos, onde há um problema de dependência química muito sério, quantos postos de saúde estão preparados para lidar, por exemplo, com jovens viciados em drogas? Vão aqui na Pedreira Prado Lopes, né, o espetáculo triste que você observa toda sexta, sábado, naquela multidão de zumbis viciados em crack, e você não tem um profissional especializado para abordar, para tratar, para lidar com aquele tipo de problema. Né? Ou seja, esse tipo de coisa funciona, eu poderia falar, depois eu vou falar, mas tem projetos aqui em Belo Horizonte, o Fica Vivo, que foi feito no Morro das Pedras, é um projeto justamente que tenta lidar com algumas dessas questões. Deixa eu... O projeto Fica Vivo é um projeto que surgiu, né, na UFMG, através do CRISP, hoje é um projeto do governo do Estado. Né? Uma parte que nós fazemos no Centro de Estudos de Criminalidade da Universidade Federal é desenvolver modelos, tecnologias, estratégias, e depois disso, naturalmente, como nós não somos agentes executivos dessas políticas públicas, a gente apenas desenvolve o modelo, a ideia, isso é entregue para o governo do Estado. Então, muito dessas coisas que vocês viram a respeito de mapeamento são coisas que a polícia hoje usa. O projeto Fica Vivo é um dos projetos do governo do Estado, que consiste basicamente em quê? Em você tentar compreender essa dinâmica através do qual esses jovens se tornam envolvidos com a criminalidade. Quem são as pessoas, em que contexto físico e social isso se dá e que tipo de respostas a comunidade dá para esse tipo de problema. Né? Isso é interessante porque um dos maiores problemas que a gente tem em relação à violência é que ninguém está nem aí para ela desde que ela ocorra longe de casa. Né? Esse é um dos problemas cruciais, ou seja, essa violência que vitima jovens a cada fim de semana, né, nesse grau elevadíssimo, ela não é um problema nosso, até o momento em que ela desce. É mais ou menos a metáfora da casa grande e da senzala. Enquanto nas senzalas estiverem se matando, isso não é problema nosso. O problema é que, ultimamente, eles estão fazendo muito barulho, estão saindo das senzalas, e o que é pior, de vez em quando eles matam alguém da casa grande. Né? E daí essa indignação, essa gritaria por se fazer algumas coisas, é porque ela fugiu do padrão ao qual ela estava confinada até então. Né? Então, essa ausência de respostas é uma das coisas mais importantes. E esse projeto é um pouco a ideia de que você introduzir, né, a noção de que mesmo aquele homicídio, daquele jovem relacionado com gangues, também vai ter alguma consequência e vai ter alguma resposta do poder público. Né? Essa simples certeza causa uma transformação enorme. Né? Isso significa você agir simultaneamente, seja do ponto de vista dos órgãos de justiça, seja do ponto de vista também de programas de prevenção, envolvimento com a comunidade, estratégias de emprego, etc.
né? Isso foi capaz de reduzir, né, numa das regiões mais violentas da cidade, chegou a reduzir os homicídios em até 47% nesses locais, ou seja, a combinação desses fatores de prevenção e, ao mesmo tempo, de ação estratégica integrada. Obrigado.